Assim sendo, queridos, vamos acalmar os nossos corações, vamos lembrar aquilo que nos trouxe aqui. Como eu dizia ainda há pouco, nós estamos aqui por causa de Jesus. E Ele está presente aqui, porque a Sua palavra nos garante isso. Aqueles que nos visitam são sempre muito bem-vindos em nosso meio, essa casa é vossa e vamos adorá-lo. Nesse momento nós vamos fazer um prelúdio não cantado. Enquanto a música será tocada e um versículo será projetado, eu desafio os irmãos a orarem, a falarem com Deus, a acalmarem os vossos corações. Por vezes nós chegamos à casa do Senhor com tantas coisas e tão agitados e esquecemos o que viemos aqui fazer. Portanto, nesse momento vamos acalmar, vamos lembrar aquilo que viemos fazer e vamos adorar ao nosso Deus. Jesus, é por causa de Ti que estamos aqui. É por causa, Senhor, do Teu amor que nos alcançou. É por causa do Teu perdão. É por causa da Tua graça. E nesse momento, Senhor, nós Te agradecemos, porque estamos aqui em segurança. Podemos cantar louvores, podemos ler a Tua palavra em liberdade. Eu Te peço, Senhor, pelos meus irmãos que aqui estão, que hoje possamos Te adorar em espírito e em verdade. Eu Te peço por aqueles que não puderam vir hoje, quer por motivos de saúde, quer por motivos pessoais, que o Senhor toque também neles, que eles também possam ser cuidados por Ti nesse dia. Usa-nos nesse momento, em nome de Jesus, fale aos nossos corações e receba o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar juntos de pé. E vamos fazer uma leitura bíblica. Hoje vamos começar assim, com uma leitura bíblica que se encontra no livro de Salmos. No capítulo 143, nós vamos ler 3 versículos, o versículo 1, o versículo 8 e o versículo 10. E vamos fazer assim, os homens vão ler o primeiro, as mulheres o segundo, e todos juntos vamos ler o último. Homens, mulheres, todos. Vamos lá? Ó Senhor, ouve a minha oração. Inclina os ouvidos às minhas súplicas. Escuta-me segundo a Tua verdade e segundo a Tua justiça. Faz-me ouvir a Tua benignidade pela manhã, pois em Ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a Ti levanto a minha alma. Ensina-me a fazer a Tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o Teu bom Espírito por terra plana. Amém. Ensina-me a fazer a Tua vontade. E é isso que nós vamos cantar nesse momento. Em Jesus, confiar. Suas leis, observar. Crer e observar. Tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Em Jesus confiar, suas leis observar,
Oh, que gozo, que bênção, que paz, desfeitos guardar, tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão o fiel abalar. Crer e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que alegrias de amor, comunhão com o Senhor, tenho crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, os segredos privar, seu consolo constante e real. Crer e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé, zelo e ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Crer e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Vamos fazer a leitura de um versículo, aliás, 3 versículos. Mateus capítulo 5, versículos 24 a 27. E eu vou pedir a um grupo muito específico. Os irmãos vão ver que é um grupo muito pequenino. Os filhos. Quem é aqui que é filho vai ler esse versículo, tá bem? É só os filhos, está bem? Não é para estar aqui toda a gente a ler, só os filhos. Vamos fazer a leitura então desses versículos de Mateus capítulo 5, todos os filhos. Não sei. Se é alguém que não é filho, não vai ler. Vamos ler então, irmãos. Deixa ali diante do teu altar a tua oferta e vai reconciliar primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não te aconteça e o adversário entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Ok, o texto não era esse, deu conta, não foi? Não era bem esse, mas tudo bem. A verdade é que o texto parava um versículo antes. Nós devemos apresentar ao Senhor as nossas ofertas, os nossos dízimos, aquilo que nós temos. Mas percebam, Deus sempre teve a preocupação com o nosso coração.
Ele nunca esteve preocupado com a nossa carteira. Tanto que ele diz, quando vais apresentar uma oferta e tens algo contra o teu irmão, deixa a tua oferta. Vai se reconciliar com o teu irmão e depois apresenta. E hoje nós vamos andar aqui a falar um bocado sobre a nossa família, sobre as bases que edificamos lá em casa, sobre sermos filhos obedientes. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Nós esquecemos que devemos buscar a palavra toda, tudo aquilo que Jesus nos ensinou, crer e observar. Que alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir aos temporais? Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Vamos cantar esse louvor do cantor cristão, Firme na Rocha. Que alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir grandes tempestades que hão de chegar e a instável casa de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras na salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê, no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras creem, pelas obras mostram a fé que têm, sua fé firmada no Salvador, na maior procela ei-los sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Amém. Vamos orar ao Senhor pelas nossas famílias, pelas nossas casas. Vamos pedir ao Senhor também que abençoe os recursos que nós temos ganhado, porque tudo o que temos vem dele. Israel. Ó Deus, aqui estamos diante de Ti, ó Pai, prostrados a Teus pés, Senhor, abismados com a Tua grandeza, com o Teu grande poder, Senhor, porque Tu és grande, Senhor das nossas vidas, ó Pai, e nós queremos dar graças por tudo aquilo que temos. Pai, queremos dar graças pelas famílias que temos, ó Pai, pela esta grande família, pela Tua igreja também, ó Deus, porque nós somos Teus e estamos aqui juntos, unidos, num só espírito, num só amor para Te adorar, Senhor. Mas, ó Pai, que nada falte também nas nossas casas, aqui nesta Tua casa, ó Deus, que os dízimos e as ofertas, ó Pai, possam ser bênção
ó Pai, para a Tua obra, Senhor, porque é para Ti que nós entregamos toda a nossa vida, ó Pai. E nós te damos graças mais uma vez, porque Tu és Senhor. Amém. E tudo farás para a Tua honra e para a Tua glória. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar ainda mais um cântico antes de ouvirmos a mensagem dessa manhã. É o cântico do mês, não é? Nós temos cantado esse cântico todos os domingos de propósito, porque é o mês da família. E nós queríamos desafiar a todos a fazer desse cântico uma oração pessoal. Quero consagrar o meu lar a Ti. Eu e a minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a Tua presença. Com o bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Só as vozes. Eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Sim, Senhor, nós queremos Te servir com alegria. Que o Senhor possa nos abençoar. Que todos nós possamos ter o privilégio de um dia olhar para o lado, num ato de culto, e ver a nossa casa Te servir com alegria. Abençoa-nos, ó Deus, no restante desse culto. Abençoa-me, Senhor, na ministração da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos.
Isso hoje foi tudo novo, não é? Vinícius na bateria. Quem já tinha visto Vinícius na bateria aqui? Alguém já tinha visto? Não. Olha, o Geraldo já tinha visto. Pronto, um. Sabem, deixa eu vos confessar uma coisa. O filho dele veio ter comigo mais cedo e disse: Pablo, por que meu pai vai tocar bateria e não sou eu? Eu disse: porque tu não ensaiaste. Quem ensaiou foi teu pai. Mas olha, Vinícius, obrigado. Foi bênção, pá. Nós tentamos, falhamos aqui e acolá, mas é assim, a adoração ao Senhor é de coração, é assim. E nós vamos vendo o nosso ministério sendo renovado. Quem diria que a Tatiana ia tocar piano há uns anos atrás? A Tatiana toca piano, toca guitarra, toca baixo. Pá, é assim. Bateria, é assim. O Israel ali no baixo também não é um lugar que ele geralmente fica. Eu na guitarra a gente deixa-se de lado. Mas a verdade é essa, nós estamos aqui para servir ao Senhor e servi-lo com alegria. E é muito bom, E por falar da relação de pai e filho, não é? Ali do Marquito e do Vinícius, nós hoje vamos falar sobre um homem que tinha 2 filhos. E se calhar alguns estão a ter um déjà vu, não é? Estão a pensar que já viram essa mensagem antes. Um homem com 2 filhos, Pablo, já pregaste isso há uns meses atrás. É a parábola do pai pródigo. Alguns já até lembram, não é filho pródigo, é pai pródigo. Muito bem. Quem está a visitar e não sabe do que eu estou a falar, vai assistir ao YouTube, está bem? Está lá no YouTube disponível, podem assistir a parábola do pai pródigo. Mas permitam-me quebrar a vossa expectativa. Não vamos olhar a parábola do pai pródigo nem do filho pródigo hoje. É outro homem que também tinha 2 filhos. E muitos de vocês provavelmente nem sabiam da existência dessa parábola. A verdade é que ela está lá e nós esquecemos completamente dela. Portanto, vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, e vamos ler os versos 28 até o 31. Mateus 21, versos 28 ao 31. Diz assim a tradução que tenho em mãos. Nova versão internacional. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E esse respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: Sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: Digo-vos a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Vamos orar. Deus, eis aqui um trechinho da Tua palavra lida. E eu te peço, Senhor, que o Senhor use a minha vida para falar nessa manhã e que não seja a minha incapacidade humana limitador para aquilo que Tu queres falar. Abençoa-me em nome de Jesus. Amém. Ok, portanto, quantos aqui já tinham lido essa parábola e se lembravam dela? Boa, um bom número. Eu confesso, eu quando estive a planear as coisas das parábolas e vi lá a parábola de um homem que tinha 2 filhos, disse: mas eu já preguei sobre essa, não vou pôr 2 vezes. E depois fui surpreendido a me lembrar que era outra parábola, não é? Não era a mesma. Era um homem diferente que tinha outros 2 filhos. Portanto, hoje nós vamos olhar para essa parábola. E antes, vale sempre a pena lembrar que uma parábola é uma pequena história sobre coisas corriqueiras do dia a dia, simplistas, mas que vão nos ensinar verdades sobre o Evangelho e o Reino de Deus. É sempre assim. Todas as parábolas são pequenas histórias simples do dia a dia que ensinam verdades profundas sobre o Evangelho e o Reino de Deus. E com essa parábola não será diferente. Eu acho curioso que essa parábola vai começar em tom de provocação. Deram conta no primeiro versículo, no versículo 28, como é que começa o vosso texto? O que vos parece? O que acham? Percebem o tom provocativo da coisa? É mesmo isso, Jesus está mesmo a provocar alguém. Ele começa essa parábola mesmo a dizer: o que vos parece? O que acham? E para a gente entender essa parábola é preciso a gente ter algum contexto por trás, senão a gente não vai entender o porquê dessa provocação.
E a verdade é que para nós entendermos sobre o que Jesus falava, temos que voltar até o verso 23. E vou pedir para que algum irmão possa ler o versículo 23 de Mateus 21, por favor. Ok. Portanto, é algo muito simples. E os irmãos aqui sabem o quanto eu gosto de imaginar o texto que leio. E hoje eu queria tentar fazer-vos fazer essa viagem comigo. Sabem, como se a gente estivesse a assistir um filme ou sentados num canto a olhar a passagem acontecer. Eu acho que isso nos mostra tanta coisa que os irmãos nem fazem ideia. Portanto, vamos tentar fazer esse exercício nessa manhã. Vamos tentar visualizar Jesus a entrar no templo. Não é difícil propriamente, não é? Jesus a entrar no templo, estamos a falar de uma pessoa, não sabemos como ele era, mas imaginamos um homem a entrar no templo. Fácil. Mas vá lá, os irmãos têm que imaginar como deve ser. O templo não tinha um sistema de iluminação, não tinha uma projeção, não tinha bancos confortáveis. Era um bocadinho diferente. Estamos a falar de um templo de 2000 anos atrás. Conseguem imaginar? Como é que era o piso? Não era laminado de vinil a imitar madeira, não. Terra batida, certo? Pedra. Conseguem visualizar? E as pessoas não tinham iluminação elétrica. Elas provavelmente estavam num lugar mais a céu aberto, no pátio, iluminados pela luz do sol. Conseguem visualizar? Ok? Estão ali, crianças a correr aqui e acolá, grupinhos separados nos cantos a conversar, porque era assim que funcionava. Eles estavam no pátio, não estavam dentro propriamente da tenda, estavam ali no pátio. Jesus entra de repente, vai chegando, passando por ali. Estão a visualizar comigo? É fácil. Então, Jesus está a chegar. Ele está a entrar nesse lugar. Os vendilhões ainda andam por ali a fazer algum barulho à porta, não é? Os vendilhões vendiam as coisas no templo. Nessa altura ainda não tinham levado escotadas. Estavam ali ainda a vender. Jesus, quando entra, diz-nos o texto que ele vai começar a ensinar. Conseguem ver Jesus a ensinar? Pessoas ao redor dele. A gente imagina-o de pé, mas os jovens hoje sabem, provavelmente ele sentou-se nesse momento. Ele geralmente sentava-se para ensinar. Pessoas ali a ouvir. E eu confesso, eu quando leio essa parte a imaginar, eu fico um bocadinho frustrado. Porque eu estou tão longe que eu não sei o que ele está a ensinar. Eu não consigo ouvir, porque Mateus não diz. E eu fico assim mesmo a tentar visualizar. E vejo Jesus lá ao fundo, com aquela pessoal ao redor, e fico, o que ele está a falar? Deve ser algo tão bom. Mas não dá. A imaginação não chega tanto. E quando a Bíblia se cala, nós também nos calamos. Portanto, Jesus está ali a ensinar. E de repente, diz-nos o texto, esse versículo 23 que lemos, que entra uma fila de pessoas. Na outra ponta, tentem visualizar a cena comigo, em fila, como se estivéssemos a ver um filme, muda a trilha sonora. Entre uma trilha sonora um bocadinho mais pesada. Tan, 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 taran, tan, taran. Conseguem imaginar aquela fila de pessoas? Ali são os DDTs. Conhecem a expressão DDT? Donos disso tudo. Eles aqui mandavam. Eles chegam ali em fila. De repente o clima fica pesado. As pessoas que estavam ali, as crianças param de brincar, eu imagino uma bola a quicar. Olham para eles. Será que vem? São os chefes, eles chegaram. Eles são um bocado mal educados. Eles vão até Jesus, querem lá saber que ele está a ensinar e começam a lhe fazer uma pergunta. Conseguem visualizar a cena comigo, certo? Estão comigo? Ok. Qual é a pergunta que eles fazem? Com que autoridade estás aqui a ensinar? E quem foi que te deu essa autoridade? Traduzindo no nosso bom português, estás a pensar que és quem? Quem pensas que és? Estás a fazer, tens autorização para estar aqui? Pagaste a Câmara a licença? Estás aqui a ensinar, tu tens autoridade para isso? Nós é que mandamos nisso tudo. Tu não podias estar aqui a ensinar, quem te deu autoridade para isso? Essa pergunta é fantástica. Sabem porquê? Porque a verdade é que, já que estamos no mês da família, eu vou só dar um adendo ao texto bíblico. Essa pergunta continua a existir nos nossos dias para nós. Quando estamos a educar os nossos filhos, quantas pessoas viram para nós e dizem:
Estás a fazer isso? Estás a brigar com o teu filho? Não podes. Quem deixou tu pôr o teu filho de castigo? E palmadas, eu vou chamar a GNR. Que autoridade tens para fazer isso? Percebem? Até hoje a nossa autoridade continua a ser questionada, vez após vez, dia após dia. Os homens sabem, falamos sobre isso na nossa reunião de homens. Nós temos autoridade, e a nossa autoridade foi dada por Deus. As famílias foram instituídas por Deus. E nós só temos essa autoridade porque foi Ele quem as deu. E Ele as deu porque tem um objetivo com isso. A estrutura hierárquica do lar, o homem sendo o cabeça, a mulher a coadjuntora, os filhos coroa, diadema para honrar os seus pais. Essa estrutura é para dar glórias a Deus. É para as pessoas olharem e verem a relação de Deus com a sua igreja. O noivo e a noiva, o cabeça. É assim que funciona. Nós temos autoridade dada por Deus, mas as pessoas continuam a questionar: que autoridade tens para fazer isso? Achas que és quem? Tu não podes fazer isso. Não, no século 21. Não, já estamos no ano 2022. Não podes fazer isso. Mas, meus queridos, quando Deus nos dá autoridade, não importa quem questione, nós continuamos a tê-la. Vamos voltar ao texto. Isso era mesmo só um adendo para as famílias. Portanto, eles questionam: qual é a autoridade que tens? Que autoridade é essa que tu tens para falar isso tudo? Quem foi que te deu? E eu fico a imaginar, não é? A visualizar. E imagino Jesus nesse momento que estava sentado a levantar, a sacudir o pó e a dar uma resposta daquelas: eu sou o próprio Deus. Eu sou o Deus encarnado. Eu é que tenho autoridade. A autoridade só é dada quando eu dou. Mas se olharem para o texto, não é isso que acontece. Reparem o que diz o versículo a seguir. Versículo 24. Nós vamos ver que Jesus vai responder uma pergunta com outra pergunta. E eu me lembro, lá no Brasil, da minha mãe ralhar comigo, a dizer: só os idiotas é que respondem uma pergunta com outra pergunta. E eu não conhecia o texto bíblico, senão eu dizia: Jesus também fez. Mas é verdade, Jesus vai responder uma pergunta com outra pergunta. Diz-nos o verso 24, respondeu Jesus: eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. E Jesus vai ali chocá-los, porque eles eram o dono daquilo tudo. Não estavam habituados a ninguém bater de frente com eles. E Jesus de repente diz: querem saber a autoridade que tenho? Eu vou-vos fazer uma pergunta. Me respondam e eu vos respondo. Tal e qual. Vamos tratar-nos por iguais. E Jesus vai começar então a perguntá-los e confrontá-los nos versículos 25 e 26. Diz assim: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Lembram-se de João Batista? Quem era? Aquele homem que andava ali a pregar o arrependimento. Nessa altura, João já tinha morrido. Aqueles homens já tinham mandado matar João. E Jesus diz: querem saber qual é a minha autoridade? Então me respondam lá uma pergunta: João falava em nome de Deus ou não? E aqueles homens imediatamente souberam que Jesus estava ali a questionar o que era o coração deles. Porque eles andavam o tempo todo a questionar João. Mandaram João para o rei e mataram João. E se eles dizem: olha, nós achamos que é dos céus, Jesus ia dizer: pois, e não creram nele porquê? Porque mandaram matar. E se eles dissessem: não, ele era uma pessoa que estava aqui a pregar, não era em nome de Deus, o povo todo sabia que João era alguém enviado de Deus e iria se levantar um motim contra eles. Jesus colocou aqueles homens no que nós costumamos dizer no Brasil uma sinuca de bico, um ponto aonde não tem volta a dar. Qualquer resposta que eles dessem, eles estavam tramados. Responda as perguntas que te forem feitas com sabedoria. É isso que eu aprendo nesse trecho. A sabedoria de Jesus foi tamanha que aqueles homens não sabiam o que fazer. Eles eram a autoridade máxima. Mas Jesus estava a questionar exatamente o que eles estavam a fazer com a autoridade que eles tinham.
Eles queriam saber quem tinha dado autoridade a Jesus. E Jesus diz: antes me respondam o que vocês andam a fazer com a autoridade que vocês têm. Pais, mães, o que nós andamos a fazer com a autoridade que temos? Somos omissos? Deixamos a coisa andar lá em casa? Eles que desenrasquem-se. Ou se calhar não, somos ditadores. Mandamos como a coisa deve funcionar e por vezes até só porque eu quero, só porque sim, e corre mal. Sabem? Temos que ter muito cuidado, porque as autoridades que nós recebemos, elas vêm com propósito. Aqueles que têm cargos de liderança na igreja sabem, e já ouviram essa frase de mim alguma vez: a quem muito é dado, muito é cobrado. Quando temos autoridade, devemos ter cuidado com o que fazemos com essa autoridade. E a verdade é que aqueles homens vão dar um jeito de responder a Jesus. O verso 27 diz: eles responderam o quê? Não sei. Foram espertos. Fugiram pela tangente. A gente não sabe. E se calhar eles realmente não sabiam. Se calhar aqueles homens ainda andavam na dúvida se João era ou não era alguém enviado da parte de Deus. A gente pode dar esse benefício da dúvida a eles. Mas a verdade é que aqueles homens, quando foram confrontados com a sua própria autoridade e com o que faziam, eles não tiveram coragem de responder a Jesus a sua pergunta. Eles não tiveram a coragem necessária. E Jesus veio dizer: pois, eu também não vou vos responder a vossa pergunta. Vocês não responderam a minha. Vocês não me querem responder, então eu também não vos responder. Ao invés disso, eu vou-vos contar uma história. E aí chega a parábola, ele diz: que vos parece? Ou seja, mediante a tudo isso que vocês estão a pensar agora, por causa de João e por causa da autoridade e tudo mais, que vos parece? E ele conta a parábola que nós lemos. É esse o contexto da parábola. Que vos parece? Em primeiro lugar, nós temos um homem com 2 filhos. Muito simples. Ele tinha uma vinha. Aqui em Portugal não é difícil ver uma vinha. Todos nós sabemos como ela é. É um campo que vai produzir bons frutos, mas precisa ser cuidado. Se não for cuidado, aquilo vai tudo arruinado. E aquele homem manda alguém cuidar da sua vinha. E é natural que os seus filhos sejam as pessoas comissionadas para cuidar da sua vinha. E ele vira-se para o primeiro e diz: filho, vai cuidar da vinha. E qual é a resposta que ele obtém? Não quero. É assim que diz o vosso texto? Não quero. Não quero. Cadê o senhor? Sabem, se eu respondo ao meu pai, não quero, ainda hoje, é capaz de eu ficar sem os dentes da frente. Não quero. Respeitinho é bom e faz bem aos dentes. Eu cresci a ouvir essa frase. Respeitinho é bom e faz bem ao dente. Não quero. Pera lá, miúdo. Não quero. Como assim? Que filho terrível é esse? Já agora, vamos dar um fade out e ver o irmão. Quando ele diz ao irmão a mesma coisa para ele cuidar da vinha, o que é que ele responde? Sim, senhor. Assim que é. Olha o teu irmão, miúdo. Sim, senhor. Primeiro o respeito. Senhor. Eu até hoje trato meu pai por senhor. Temos amizade. Trato meu pai com outras formas. Mas lembrando que ele é senhor, eu sou filho. Sim, senhor. E parece que ele responde de imediato. Sim, é claro que sim, pai. É uma ordem. E ordens são dadas para serem cumpridas. Missão dada é missão cumprida. E nós fomos chamados para cumprir a missão. E ele diz, vai. E ele diz, sim, senhor. Fica bem na fita. A gravação fica incrível. Sim, senhor. Assim é que é. Mas na prática, o que aconteceu? O primeiro filho foi, se arrependeu e foi. E o segundo? Estranho, não é? Esquisito. Sabem? Quando nós somos sinceros, por mais que foi um bocado desrespeitoso, como ele falou com o pai, ele foi confrontado com o que realmente havia no coração dele. Ele estava cheio de si. Ele achava que podia. Era o dono disso tudo. E quando ele diz, não quero, o texto bíblico não nos diz, mas de certeza ele ficou incomodado com aquilo.
A forma como ele fala com o pai. A forma como quebra as expectativas do pai em obedecer a sua ordem. E ele tem chance de se arrepender. De voltar atrás. De fazer o certo. Não importa como tu começaste. Importa como vais terminar. Aquele menino começou muito mal. Ele desrespeitou o seu pai. Ele disse não a uma ordem direta. Mas ele se arrependeu. Enquanto o seu irmão respondeu sim, senhor, da aparência, ali, se calhar tinha mais gente a ouvir. Ele viu a resposta do seu irmão e quis ser superior. Quando na prática, no seu coração, ele sabia que não ia e fez só para ficar bem na gravação. Sabem? Nós somos desafiados a obedecer, não só de palavras, mas de ações. Não basta dizer, é preciso viver. Ainda na sexta-feira, no encontro de homens, falávamos sobre isso. Muitas pessoas olham para a nossa vida enquanto crentes e julgam o nosso Deus. Depois falam, mas depois não vivem o que falam. Vivem dizendo que é assim que tem que ser, mas lá em casa é tudo diferente. Permita-me uma pergunta. Quem és tu quando sais dessa porta? Aqui dentro somos todos crentes. Aqui dentro adoramos ao Senhor. E da porta para fora? Sabem, Jesus questiona aqueles homens e diz: vocês, chefes disso tudo, fariseus, mestres da lei, líder dos sacerdotes, vocês estão aqui a julgar, estão aqui na frente de toda a gente, vocês estão ótimos. Mas lá dentro, no coração, isso está mal. Lá dentro, no seu coração, vocês não estão a fazer aquilo que deviam fazer. O problema não é o que vai lá para fora, o problema é o que está dentro de vocês. É isso que ele está a dizer. No versículo 31, ele faz exatamente a pergunta que é óbvia de ser respondida. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Foi o primeiro, responderam eles. É óbvio. Ele foi muito duro, ele foi muito mau, mas foi ele quem fez a vontade do Pai. Sabem, eu não sou digno de estar aqui à frente. Eu também às vezes sou duro. Eu também às vezes sou mau. Mas o que importa é o que nós fazemos quando reconhecemos que erramos. É pedir perdão, é mudar de atitude. E o que Jesus vai dizer àqueles publicanos é exatamente isso. Olha, o que vocês não perceberam é que vocês são o segundo filho. Vocês andam aqui a fingir que está tudo bem. Vocês andam aqui a dizer que mandam nisso tudo, quando na prática vocês não obedecem os mandamentos do Senhor. E as prostitutas, os publicanos, essas pessoas aqui que são odiadas por todos, eles entenderam o quão duro, o quão maus eles foram com o Pai. Eles entenderam o quão mal eles fizeram, o quanto eles pecaram, e agora eles se arrependeram. E por isso eles estão a fazer a vontade do Pai e eles vão para o reino dos céus. Não adianta dizer, é preciso fazer. Jesus diz, não tenha medo de responder às minhas perguntas. Sejam sinceros consigo mesmo. Quando pensares da porta para fora sobre como é a sua vida com Cristo, não tenhas medo de sentar à cama, falar com Jesus e dizer, está tudo mal. Isso não devia ser assim. Isso precisa mudar. Jesus, as aparências até que estão fixas, mas aqui dentro está mal. A minha cabeça está toda baralhada. Sejam sinceros com Jesus. Falem com Ele, não apenas de palavras, mas de ações. Decidam mudar. Avancem para o Senhor. Filhos obedientes aos seus pais. Pais obedientes a Cristo. Cristo a reinar em tudo e em todos.
Essa é a nossa oração. Esse é o nosso desejo. Nós vamos terminar esse ato de culto com um cântico. Se calhar muitos de vós não conhecem. É um cântico que diz: limpa o meu ser. Fogo de Deus, o meu desejar é ser santo, separado para ti, para te obedecer. E nós vamos cantar essa canção, a primeira vez assim, assentados como estamos. A primeira vez assim, assentados como estamos. E eu queria que os irmãos ouvissem e meditassem na letra dessa canção e fizessem uma real oração ao Senhor. Uma avaliação para o seu ser. Pensem no que é preciso ser mudado. Pensem no que é preciso ser alterado. Respondam com sinceridade ao Senhor nessa manhã. Limpa o meu ser, quero ser como ouro, preciosa prata, purifica-me, que eu seja como ouro, fogo de Deus. O meu desejar é ser santo, separado para ti, Deus. Eu escolho ser santo, separado para ti, meu mestre, para te obedecer. Antes de nós cantarmos mais uma vez, eu queria nessa manhã perguntar: precisas ser limpo? Precisas ser restaurado? Precisas ser renovado? Se precisas, coloca-te de pé e vamos cantar como uma oração ao Senhor. Vamos fazer desse lugar um pedido ao Senhor. Purifica-me, limpa o meu ser. Limpa o meu ser. Quero ser como ouro, preciosa prata, purifica-me, que eu seja como ouro, puro ouro, fogo de Deus. O meu desejar é ser santo, separado para ti, Deus. Eu escolho ser santo, separado para ti, meu mestre, para te obedecer. Purifica-me, purifica-me, santo eu quero ser, por dentro limpo, purifica-me, limpa-me de ter
pecado em mim. Fogo, fogo de Deus, o meu desejar é ser santo, separado para ti, Deus. Eu escolho ser santo, separado para ti, meu mestre, para te obedecer. Faça essa oração. Fogo de Deus. Peça isso. O meu desejo. Fale para o Senhor. É ser santo, separado para ti, Deus. Eu escolho ser santo, separado para ti, meu mestre, para te obedecer, para te obedecer, para te obedecer. Deus e Pai, eis-nos aqui. Nós reconhecemos, Senhor, que nós não somos perfeitos. Nós falhamos, e como falhamos. Tantas vezes somos duros, somos rudes, Senhor, com as pessoas que nos cercam, com as pessoas que nos amam, com as pessoas que nós devíamos cuidar. Quantas vezes somos desobedientes à Tua palavra, Senhor, desobedientes a Ti que és o nosso Pai. Deus, eu te peço por mim, eu te peço pelos meus irmãos, por todos nós que falhamos tantas vezes. Tem misericórdia de nós, que não sejamos, ó Pai, como o primeiro filho, a dizer, ó Pai, que sim, a dizer, Senhor, que tudo bem, que vamos fazer, a cantar aqui, limpa o meu ser, como uma oração para que os outros vejam, mas que isso seja real, que isso seja sincero em nossos corações, que verdadeiramente estejamos limpos, puros, preparados para Ti e para Te obedecer, não apenas de palavras, mas filhos obedientes em ações, no dia a dia. Dá-nos a coragem para reconhecer os nossos erros e pedir perdão, quer a Ti, quer às outras pessoas. Tem misericórdia de nós, Paizinho. Usa-nos conforme o Teu querer e purifica-nos e refina-nos como Tu fazes com o ouro. Que por mais que tenhamos que ir ao fogo, que esse fogo possa nos purificar para sermos prontos para Te obedecer. Leva-nos em paz para os nossos lares. Cuida de nós, cuida da nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar e com uma oração silenciosa estamos encerrados o culto dessa manhã.